Hashtag se liga na química. Sou o professor Lucinaldo e na aula de hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre propriedades coligativas. Então, dando aí continuidade, né, o assunto de soluções, iremos abordar na aula de hoje sobre propriedades coligativas. Pessoal, propriedades coligativas, o que é propriedades coligativas? Ou efeitos coligativos, o que é isso, hein? Propriedades coligativas ou efeitos coligativos? Ó, em uma solução ideal, são propriedades que só dependem da concentração das partículas dissolvidas, ou seja, da concentração da solução e não da natureza do soluto. Então, essas propriedades coligativas, né, elas são propriedades que dependem de quê? Da concentração quê? Da concentração da solução. Então, é extremamente importante sabermos, né, esse conceito de um modo, né, geral. Agora, pessoal, ele diz o seguinte, ó, solução ideal. Observe que ele fala solução ideal. Então, ó, o que vem a ser uma solução ideal? Solução ideal é uma solução altamente diluída, onde as interações entre as partículas são praticamente semelhantes. Então, quando se fala, né, pessoal, de uma solução ideal, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma solução diluída. Então, às vezes, né, você vê em propriedades coligativas um exemplo da água e um exemplo da água mais sal. Então, quando ele coloca uma água mais sal, ali ele está representando uma solução ideal, uma solução diluída. Agora, é extremamente importante, né, sabermos esse conceito e ter esse cuidado aqui que geralmente aparece. A gente tem que ter esse cuidado, porque esse cuidado ele é importante quando eu estou comparando soluções, quando eu estou comparando duas soluções. Então, dizer que os efeitos coligativos ou propriedades coligativas só dependem do número de partículas dissolvidas é errado. A não ser que o volume, por exemplo, seja o mesmo se compararmos duas soluções. Então, né, pessoal, geralmente, né, para avaliarmos alguns efeitos coligativos, às vezes a gente, né, compara algumas soluções. Então, a gente avalia alguns efeitos coligativos dessas soluções. Então, esse cuidado é extremamente importante, porque geralmente, né, o conceito de propriedades coligativas, ele diz que depende do número de partículas dissolvidas. Agora, tem que ter um detalhe. É quando você está comparando duas soluções, mas que tenham o mesmo volume. E quais são esses efeitos coligativos? Quais são essas propriedades coligativas? Aí existem quatro propriedades extremamente importantes, que é a tonometria ou tonoscopia, ebuliometria ou ebulioscopia, criometria ou crioscopia e osmometria ou osmoscopia. Pessoal, essas propriedades, né, na realidade, podemos dizer
que elas são mudanças nas propriedades de um solvente, né? Quando se adiciona um soluto não volátil. Então, olha, por exemplo, na tonometria ou tonoscopia, é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Então, se eu tenho apenas água, e se eu adicionar sal a esta água, eu vou estar formando uma solução ideal, uma solução diluída, e em comparação à água, o que vai estar acontecendo? A água, quando ela está em solução, vai diminuir a pressão máxima de vapor. Então, é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Por outro lado, a ebuliometria ou ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição. Então, se eu tenho apenas água e a esta água eu adiciono sal, vai estar formando o quê? Vai estar formando uma solução ideal, uma solução diluída. E, como consequência, essa solução ela vai ter um ponto de ebulição maior do que o da água pura. Ou seja, a água, quando ela está em solução, ela tem um ponto de ebulição maior, uma temperatura de ebulição maior, quando comparada apenas com a água pura. A criometria ou crioscopia. O que é isso? A criometria ou crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento. Então, ó, se você tem apenas água e a esta água você adiciona um sal, você vai estar formando uma solução diluída, uma solução ideal. Essa solução, ela vai ter um ponto de congelamento menor. Por exemplo, o ponto de congelamento da água é 0 graus, então ela vai ter um ponto de congelamento menor do que 0 graus. Então, a água, quando ela está em solução, ela vai se congelar, ou seja, vai ter o congelamento em uma temperatura menor quando comparado com a água pura. Então, dizemos, né, que o ponto de congelamento da solução é menor do que o da água pura. Só que na nossa aula de hoje, né, nós vamos enfatizar a osmometria ou osmoscopia. Então, essa vai ser a propriedade coligativa que nós vamos nos aprofundarmos na nossa aula de hoje. Então, para que possamos entender, né, sobre osmometria ou osmoscopia, é extremamente importante conhecermos o conceito de osmose. O conceito de osmose. O que é a osmose, né? O que é a osmose? É o fenômeno da passagem do solvente, observe, passagem do solvente, de um meio mais diluído, ou seja, hipotônico, para um meio mais concentrado, ou seja, hipertônico, por meio de uma membrana semipermeável. Eu chamo isso de quê? De osmose. Qual é a finalidade disso? Atingir a mesma concentração. Então, digamos, né, que nós temos dois compartimentos. Ó, nós temos esse compartimento à direita e nós temos esse compartimento à esquerda. Esse compartimento à esquerda é água salgada, ou seja, é a água mais sal. Água mais sal, esse compartimento à esquerda. E nesse compartimento à direita, apenas água. Apenas água. O fenômeno da osmose
diz o seguinte, que o solvente, ele vai passar pela membrana semipermeável, solvente, a água vai passar do meio mais diluído para o mais concentrado. Do meio mais diluído para o mais concentrado. Ou seja, isso aqui é a osmose. E qual é a finalidade disso, hein? É que essas concentrações do compartimento à direita atingem a mesma concentração do compartimento à esquerda. Porque nesse compartimento à esquerda eu tenho uma concentração aqui de sal que está dissolvido na água. Essa é a finalidade da osmose. Passa do diluído para o concentrado. O quê? O solvente. Através de quê? De uma membrana semipermeável. Qual é a finalidade? Igualar as concentrações dos dois compartimentos. Então, isso é o que? Osmose. É extremamente importante conhecermos esse conceito, né, de osmose, na qual o solvente ele vai do mais diluído para o mais concentrado, porque esse processo da osmose, que ele é um processo natural, ele é controlado por dois tipos de pressão. A pressão aplicada, que nós temos uma pressão externa, uma pressão mecânica, e a pressão osmótica, que é a pressão característica dessa solução. Uma pressão característica dessa solução. Então, ó, novamente, neste compartimento à direita, eu tenho apenas água. Ó. E neste compartimento à esquerda, eu tenho água mais sal, nesse compartimento à esquerda. O fenômeno da osmose, né? Como nós vimos anteriormente, o solvente, né, no caso a água, ele passa do meio mais diluído para o mais concentrado. Esse é o fenômeno da osmose. Só que essa solução, ela tem uma pressão osmótica característica. Se você aplica uma pressão externa, uma pressão mecânica, se ela for igual a essa pressão osmótica, você evita a osmose. Você evita a osmose de acontecer. Quando a pressão aplicada, a pressão mecânica, a pressão externa é igual à pressão osmótica, a pressão característica da solução. Ou seja, se ela é igual, você vai evitar o quê? A diluição deste compartimento. Do compartimento que está o quê? À esquerda. À esquerda. E detalhe, a pressão osmótica, que ela é representada por π, ela depende, né, da concentração em mol por litro da solução. E essa concentração em mol por litro é a concentração que? Molar. É a concentração que nós estudamos na primeira aula. Agora tem um detalhe importante. E se essa pressão aplicada, essa pressão externa, ela for maior do que a pressão osmótica? Ó, se ela for igual, eu vou evitar a osmose. Se ela for igual à pressão aplicada, à pressão externa, à pressão mecânica, se ela for igual à pressão osmótica, eu vou evitar a osmose. Por quê? Nós vimos o seguinte, se neste compartimento aqui, ó, eu tenho apenas água, neste compartimento à direita, e neste compartimento à esquerda, eu tenho água mais sal. Água mais sal.
A osmose, olha, preste bastante atenção, a osmose, ela acontece nesse sentido. A osmose, ela é um fenômeno que natural. Ou seja, o solvente passa por uma membrana semipermeável de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. Isso é o que? A osmose. Agora, quando essa pressão aplicada ela é maior do que a pressão osmótica, aí eu tenho o que nós chamamos de osmose reversa. Essa osmose reversa, o solvente passa, do mais concentrado para o mais diluído. E o que eu quero que vocês entendam? Que a pressão aplicada ela tem uma intensidade maior do que a pressão osmótica. Eu coloquei osmose e osmose reversa com tamanhos de seta diferentes para você entender que a intensidade dessas pressões, elas são diferentes. Então, a intensidade da pressão osmótica com a da pressão aplicada, ela tem sentidos o quê? Opostos. Sentidos diferentes. E a intensidade da pressão aplicada, ela é o que? Maior do que da pressão osmótica. Por isso que ocorre a osmose reversa. Osmose reversa por quê? Porque o solvente passa do meio mais concentrado para o mais diluído. Pois vamos fazer uma questão do Enem para nos aprofundarmos nesse conceito de osmose e osmose reversa. Então, para entendermos, né, melhor, eu vou colocar aqui dois compartimentos. Para entendermos melhor, eu vou colocar aqui dois compartimentos. Né? Para entendermos melhor, eu vou colocar aqui dois compartimentos. Neste compartimento à direita, eu vou colocar apenas água. Neste compartimento à esquerda, água mais sal. E eles estão separados por uma membrana aqui semipermeável. Que só deixa passar o quê? Solvente. Só deixa passar solvente. Então diz o seguinte: alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água salgada. Né? Então, aqui é uma aplicação, né, da osmose reversa. Então, a partir da água com sal, eu posso obter o quê? Água potável. Por meio de quê? Por meio da osmose reversa. Nesse método, qual é o método? Osmose reversa. Utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. A forma que está aqui, ó, ilustrado, para facilitar o entendimento. Em um deles, coloca-se água salgada, né, em um deles, água salgada, e no outro, recolhe-se a água potável, apenas água. Apenas água. A aplicação de uma pressão mecânica, ou seja, de uma pressão aplicada, de uma pressão externa no sistema, faz a água fluir de um compartimento para o outro. Isso é verdade. Ou ela pode ir do direita para a esquerda, ou ela pode ir da esquerda para a direita. Isso depende da pressão mecânica e também da pressão osmótica. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e a pressão mecânica aplicada, ou seja, a pressão
externa. Galera, é o seguinte, se você tem aqui água mais sal neste compartimento, e nesse compartimento aqui apenas água, né, que você vai coletar água potável, pessoal, a osmose, né, ela é um fenômeno natural, ela quer atingir as concentrações. Então, se ela quer atingir as concentrações, o solvente, ele vai passar do mais diluído para o mais concentrado, porque esse compartimento à esquerda, ele está mais concentrado, ele tem uma concentração de sal. Então, a osmose quer igualar essas concentrações. Isso é o quê? Isso é osmose. Isso é osmose. Então, isso é o quê? Osmose. Isso é osmose. Agora, é o seguinte, essa osmose, né? Ela depende, né? Ela depende da pressão. Ela depende da pressão aplicada e da pressão osmótica. De quê? Da solução. Da pressão osmótica da solução. Olha, se essa pressão aplicada ela for menor do que a pressão osmótica da solução, ocorre osmose. Do mais diluído solvente para o mais concentrado. Se essa pressão aplicada ela for igual, você evita a osmose. Ó. Aqui vai ter uma pressão aplicada. Ó. Aqui vai ter uma pressão aplicada. Ó. Você evita a osmose, se ela for igual. Agora, se essa pressão aplicada ela for maior, aí acontece a osmose reversa. Ó. Então, em vez de o solvente ele ir do mais diluído para o mais concentrado, vai acontecer a osmose reversa. O solvente vai do mais concentrado para o mais diluído. E observe que a intensidade dessas forças, elas estão em sentidos contrários. Eu coloquei o da osmose reversa, com sentidos contrários, e o da pressão aplicada sendo maior. Para você entender que a pressão aplicada ela tem sentidos opostos ao da pressão osmótica da solução, e a pressão aplicada ela tem maior intensidade. Ó. Para quê? Para que ocorra a osmose reversa. Então vamos lá. Para que ocorra esse processo, né? Qual é o processo? Osmose reversa. É necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem mesmo sentido. Na letra A, não. Sentidos opostos. A letra B, sentidos opostos e mesma intensidade? Não, a intensidade é maior da pressão aplicada. A letra C, sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica? Não. A intensidade maior é de quem? É da pressão aplicada, da pressão mecânica. Mesmo sentido, não está fora a letra D. A letra E diz o seguinte, sentidos opostos. Então, observe que eu coloquei a osmose e a osmose reversa, sentidos opostos. Isso para você entender que a pressão aplicada ela tem sentido oposto ao da pressão osmótica característica da solução. E detalhe, a pressão aplicada ela tem maior intensidade. Observe que eu coloquei a seta da osmose reversa como sendo maior, justamente para você entender que ela tem uma maior intensidade de quem? A maior intensidade é da pressão mecânica, é da pressão externa, é da pressão que? Pressão aplicada. Então, o gabarito dessa questão do Enem é a letra E. Hashtag se liga na química e até
a próxima aula.